Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía implacavelmente sobre a cidade naquela noite, uma garoa fina e gelada que penetrava nas roupas, tornando cada respiração mais pesada e cada passo mais hesitante. As ruas, brilhando sob as luzes de neon, brilhavam como rios de tinta refletindo as placas luxuosas e as vitrines deslumbrantes das lojas de alta costura. O cheiro de chuva e de paralelepípedos molhados pairava no ar, misturado aos aromas de pão quente e café que vinham das brasseries. Agachado sob uma varanda de pedra, protegido por um arco esculpido que datava de outro século, Samuel observava silenciosamente o balé de guarda-chuvas e casacos caros. Com apenas 12 anos, mas já marcado pela dureza das ruas, ele usava um moletom velho, grande demais para ele, puído, e calças puídas, encharcadas até os joelhos. Seus sapatos, tênis furados, deixavam a água gelada passar, mas ele nem tremia mais. Seu corpo já tinha se acostumado à picada do frio. Seu rosto, magro e anguloso, trazia marcas de fome e falta de sono, mas seus olhos permaneciam vivos, penetrantes, acostumados a captar cada detalhe, cada movimento. Ele havia aprendido a ler os gestos dos transeuntes, a adivinhar suas intenções, a reconhecer num relance aqueles que distraidamente lhe atiravam uma moeda e aqueles que desviavam o olhar com desprezo. À sua frente, a poucos metros de distância, o jardim estrelado brilhava como um farol de opulência. Ele conhecia bem este restaurante. Não porque ele já tivesse posto os pés lá, é claro, mas porque o observava havia meses, fascinado por esse outro mundo, esse reino proibido onde homens em ternos impecáveis e mulheres em vestidos brilhantes riam ao redor de pratos cujo cheiro, por si só, era suficiente para deixá-lo tonto. Atrás das imensas janelas salientes, lustres de cristal projetavam uma luz dourada, aquecendo a atmosfera com um brilho quase irreal. Samuel sabia que aquele cenário suntuoso escondia muito mais do que talheres de prata e garrafas caras de vinho. Ele sabia que, por trás desse dourado, às vezes dramas mais sombrios se desenrolavam do que os becos onde ele dormia. Ele tinha visto homens ricos entrarem sorrindo e saírem furiosos, mulheres com olhar desconfiado saírem do restaurante às pressas, enxugando lágrimas das bochechas perfeitamente maquiadas. Ele ouviu discussões sussurradas através das paredes grossas, olhares tensos trocados entre aqueles que compartilhavam a mesma mesa. Naquela noite, enquanto a chuva batia nos telhados de zinco, ele procurou um lugar abrigado do vento cortante. Ele conhecia seus lugares habituais, as entradas dos estacionamentos subterrâneos onde o calor dos canos lhe permitia sobreviver às noites mais frias, as passagens cobertas onde os seguranças não expulsavam muito rápido. Mas algo, naquela noite, chamou sua atenção. Um carro preto, com janelas escuras, deslizou até a entrada do restaurante e parou em silêncio. O motorista saiu imediatamente, abrindo a porta traseira com precisão mecânica. Uma mulher, Elise Delacroix, saiu do carro. Samuel a reconheceu instantaneamente. Ele tinha visto esse rosto nos jornais que os transeuntes deixavam nos bancos ou nas latas de lixo. Elise Delacroix, a esposa do poderoso Victor Delacroix, um dos homens mais ricos do país. Um magnata financeiro e imobiliário, um homem que todos respeitavam, ou temiam. Elise era bela, de uma beleza fria e perfeitamente controlada. Uma figura elegante envolta em um casaco de cachemir creme, seu cabelo loiro habilmente penteado e seu batom carmim contrastando com a palidez de sua pele. Seus saltos batiam suavemente nos paralelepípedos enquanto ela caminhava em direção à entrada do restaurante, sua bolsa Hermes firmemente presa ao seu pulso fino. Samuel observou cada detalhe. Ela andou rapidamente. Muito rápido. Ela olhava fixamente para frente, mas seus dedos, apertados na alça da bolsa, revelavam um nervosismo mal contido. Ela não tinha guarda-chuva, embora esteja chovendo torrencialmente. Algo estava errado. Sem saber bem porquê, Samuel endireitou-se um pouco, inclinando-se mais sob o arco para ver melhor através da janela do restaurante. Lá dentro, a sala brilhava com 1000 luzes. Garçons de jaleco branco moviam-se entre as mesas com a graça de dançarinos, carregando pratos lindamente dispostos e taças de cristal cheias de vinho precioso. Elise caminhava com passos confiantes, mas Samuel via além das aparências. Seu olhar procurava alguém. Então ela parou em uma mesa isolada, reservada para os clientes mais importantes. Ser,
Victor Delacroix já estava instalado. O homem era imponente, apesar da idade. Um terno de 3 peças perfeitamente ajustado, cabelos grisalhos elegantemente penteados, um rosto marcado por anos de poder e decisões implacáveis. Ele parecia calmo, relaxado, tomando seu vinho e checando seu telefone. Elise sentou-se em frente a ele. Samuel, imóvel, examinava a cena com intensidade crescente. Então aconteceu. Com um movimento rápido e quase imperceptível, Elise enfiou a mão na bolsa e tirou pequenas cápsulas transparentes. Ela olhou furtivamente ao redor e então sutilmente inclinou o pulso sobre o copo de Victor. O líquido turvou levemente antes de retornar à sua cor rubi. Uma fração de segundo depois, ela estava sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Samuel sentiu o coração disparar. Ele não era ingênuo. Ele tinha visto homens sendo espancados por algumas notas, tinha ouvido rumores de vingança em cantos escuros da cidade. Ele conhecia o perigo, ele reconhecia o mal quando o via. E o que ele tinha acabado de observar não era normal. Seus instintos gritavam que ele tinha acabado de testemunhar algo perigoso. Victor Delacroix ia beber este copo. Ele estava indo morrer. A criança hesitou. Seu coração estava batendo forte. Cada segundo que passava parecia uma eternidade para ele. Ele ainda podia recuar, esconder-se nas sombras e desaparecer, como sempre fazia. Ele era apenas um garoto sem nome, um menino de rua para quem ninguém nunca olhava. E, no entanto, neste preciso momento, ele foi o único que viu a verdade. Samuel cerrou os punhos. Se ele não fizesse nada, esse homem poderia morrer diante de seus olhos. Sua respiração era curta, mas ele respirou fundo e, apesar de sua aparência miserável, empurrou a porta do restaurante. Assim que ele entrou, uma onda de calor o envolveu, contrastando fortemente com o frio cortante lá fora. O cheiro de pão quente, manteiga derretida e molhos ricos o assaltou instantaneamente, despertando uma fome que revirava seu estômago. Seu estômago roncou, mas ele não parou. Ele caminhou para frente, com os pés molhados no chão imaculado do restaurante, ignorando os olhares horrorizados que alguns clientes lhe lançavam. Uma criança de rua em um estabelecimento desse porte. Uma anomalia. Um intruso. A conversa parou brevemente com sua entrada, antes que o murmúrio de desprezo recomeçasse. Alguém vai tirá-lo daqui, disse uma mulher em tom abatido, seu colar de pérolas tremendo contra seu pescoço. Meu Deus, ele cheira chuva e terra. Outro convidado sussurrou, torcendo o nariz. Os garçons também viram. 2 deles já começaram a caminhar em sua direção, prontos para escoltá-lo para fora. Mas Samuel acelerou o passo. Ele deslizou entre as mesas, evitou por pouco uma cadeira puxada e chegou na frente de Victor Delacroix. O homem estava prestes a levar o copo aos lábios. Sem pensar, Samuel gritou. Não beba isso. Sua esposa colocou veneno nisso. O restaurante mergulhou em um silêncio glacial. Apenas a chuva ainda batia nas janelas. Todos os olhos se voltaram para ele. Os clientes, congelados, não ousavam respirar. Até os garçons pararam de se movimentar, com as bandejas tremendo levemente em suas mãos. Victor, surpreso, abaixou lentamente o copo. Ele ainda não falou, mas seu olhar penetrante estava fixo na criança. Samuel, lutou contra a tontura do estresse e do medo. Seu corpo gritava para ele correr, para escapar daquela situação insana. Mas ele se manteve firme. Então, foi Elise quem reagiu primeiro. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão de mármore. Que absurdo! Ela gritou, com uma mão no peito, indignada. Aquela criança suja é uma mentirosa. Seu tom era perfeito, controlado, como se ela estivesse encenando uma cena que já havia ensaiado 1000 vezes. Um murmúrio percorreu a sala. Que audácia! Acusar uma mulher como Madame Delacroix, sussurrou um velho para sua esposa. As ruas estão cheias de crianças dispostas a inventar qualquer coisa para chamar a atenção. Os garçons, no entanto, haviam recuperado o juízo. 2 homens de jaquetas brancas se aproximaram rapidamente de Samuel, prontos para agarrá-lo pelos braços e jogá-lo para fora. Mas Victor, pegue o principal. Uma ordem silenciosa. Os servidores pararam imediatamente.
O empresário examinou Samuel com uma frieza quase cirúrgica. Ele não era de ignorar um aviso, por mais improvável que seja. Por que você diz isso? Ele perguntou calmamente, sua voz profunda ecoando no silêncio pesado do restaurante. Samuel sentiu sua coragem vacilar sob o peso do olhar intenso de Victor Delacroix. Ele sabia que se estivesse errado, seria humilhado, rejeitado, talvez até espancado. Mas ele também sabia que estava dizendo a verdade. Ele engoliu em seco, firmou a postura e declarou: eu a vi. Pouco antes de ela entrar, ela despejou algo neste copo. Elise explodiu com um riso forçado, um riso cristalino que soava falso naquela atmosfera tensa. Você está ouvindo? Ela disse, olhando para os clientes, buscando sua aprovação. Um menino de rua que diz ter me visto. Eu. É ridículo. Alguns convidados assentiram e riram nervosamente. Mas Victor não estava rindo. Seu olhar passou lentamente de Samuel para sua esposa. Ele era um empresário, um homem que construiu um império observando, analisando e compreendendo o que os outros não disseram. E ali, nos olhos de sua esposa, ele viu uma sombra fugaz. Um lampejo de preocupação, rapidamente escondido. Ela estava mentindo. A tensão tornou-se quase insuportável. Então, com um gesto medido, Victor colocou seu copo na mesa e levantou a mão para chamar um garçom. Mande analisar este vinho. Imediatamente. Um arrepio percorreu Elise. Seu sorriso brilhou imperceptivelmente. Vamos lá, querida, você não vai levar a sério os desabafos de um moleque de rua. Ela disse, tentando manter o tom leve. Eu nunca levo nada de ânimo leve. Um garçom se aproximou, dividido entre o medo e a incerteza. Ele pegou o copo com cautela e o levou para a cozinha, onde uma análise superficial seria realizada rapidamente. O silêncio se arrastou. Samuel sentiu o suor escorrer pelas costas, mas manteve a cabeça erguida. Elise, por sua vez, ficou tensa imperceptivelmente, cruzando e descruzando as pernas, brincando com a toalha de mesa com gestos mecânicos. Victor, seu não tirou os olhos dela. Os segundos se estenderam, sufocantes, enquanto Elise se mexia na cadeira, tentando retomar o controle da situação. Ela sorriu nervosamente, ajeitando as dobras inexistentes de seu vestido de seda, buscando apoio entre os convidados. Mas os olhares ao redor dela mudaram. Momentos antes, esses mesmos convidados a viam como uma mulher elegante, uma figura social intocável. Agora eles estavam olhando para ela com desconfiança, desgosto e uma pitada de fascínio mórbido. O silêncio foi quebrado pelo som abafado de passos se aproximando. Um funcionário do restaurante, com o rosto pálido, segurando um envelope, caminhou até Victor Delacroix. Senhor Delacroix. Sua voz tremeu levemente. Definitivamente havia uma substância tóxica na sua bebida. Um tremor percorreu a sala. Uma mulher em uma mesa próxima colocou a mão na boca, abafando um grito. Um homem sussurrou algo para sua esposa, mas ela permaneceu paralisada, como se estivesse petrificada. Todos olharam então Elise. O sangue sumiu do seu rosto em uma fração de segundo. Seus lábios tremeram levemente antes que ela os franzisse para esconder sua confusão. Isso é absurdo. Sua risada soou falsa, quebrando o silêncio opressivo. Vamos lá, Victor, você não vai acreditar nessa bobagem, vai. Mas o pânico estava começando a transparecer em sua voz. Victor olhou para ela com frieza glacial. Ele não se moveu, mas seus olhos se transformaram em dois cacos afiados de mármore. Para quê? Ele finalmente perguntou, sua voz calma, mas afiada como um cutelo. Elise abriu a boca e depois a fechou. Victor, não é o que você pensa. Ela tentou, mas sua confiança estava desmoronando. Ela deu uma última olhada para a assembleia, buscando apoio, mas ninguém se moveu. Os convidados compareceram como espectadores silenciosos da queda de uma mulher que, poucos minutos antes, personificava o refinamento e o poder. Victor se levantou lentamente. O leve farfalhar de seu terno ecoou estranhamente alto no silêncio do restaurante. Com um gesto fluido, ele tirou uma nota do bolso e a colocou sobre a mesa, um ato mecânico, desprovido de qualquer emoção. Então ele virou a cabeça em direção Samuel. A criança não se moveu. Ele nem ousava mais respirar.
O olhar de Vítor encontrou o dela. Samuel esperava desprezo, talvez até mesmo raiva fria, mas ele viu apenas algo indecifrável. Finalmente, o homem falou: "Venha comigo." No limusine preta acelerando pela cidade, o silêncio era tão denso quanto a chuva escorrendo pelas janelas escuras. Samuel sentou-se ali rigidamente, seu mãos sujas agarrando suas calças surradas, sem ousar relaxar as pernas no luxuoso couro creme do assento. Tudo era irreal. Poucos minutos antes, ele estava tremendo sob uma varanda, invisível aos transeuntes, um simples e insignificante menino de rua. E agora, ele estava aqui, ao lado Vítor Delacroix, o homem cuja vida ele tinha acabado de salvar. Vítor observou a criança pelo canto do olho. Ele estava muito magro, com as bochechas fundas de fome, o rosto marcado por uma dureza que só quem tinha vivido na pobreza conseguia entender. Finalmente, ele quebrou o silêncio. "Qual o seu nome?" Samuel hesitou, mas então respondeu cautelosamente: Samuel. Víctor assentiu lentamente, registrando o nome. "Por que você fez isso?" A criança deu de ombros e desviou o olhar. "Porque eu vi." Simples. Óbvio. Samuel não esperava nem agradecimentos nem recompensas. Ele tinha feito o que lhe parecia certo, sem pensar nas consequências. Vítor sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Décadas antes, ele se via como um garoto de bairros pobres, catando lixo para sobreviver. Poucas pessoas sabiam que o poderoso bilionário que ele se tornou não nasceu na opulência. Um longo silêncio caiu antes que Vítor perguntasse suavemente: "Você está sozinho, Samuel?" A criança assentiu. Ele não tinha família. Nenhuma casa. Ninguém o esperava em lugar nenhum. Víctor suspirou e beliscou a ponta do nariz. Seu olhar permaneceu no cidade rolando atrás da janela, as luzes dos edifícios de vidro contrastando com a escuridão dos becos. Ele sabia o que significava estar sozinho em um mundo onde ninguém se importava com você. E ele sabia também que um simples gesto pode mudar tudo. Depois de um momento de reflexão, ele tomou uma decisão. "Você não precisa mais dormir na rua. A partir de hoje, você vai morar na minha casa." Samuel sacudiu a cabeça em sua direção, com os olhos arregalados de descrença. "O que?" "Você viverá comigo." Vítor repetiu num tom calmo, mas firme. Samuel franciou a testa, desconfiado. "Por que você faria isso?" Ele viu adultos que prometiam coisas e depois desapareciam. Vítor esboçou um sorriso cansado, quase triste. "Porque você salvou a minha vida. E porque acho que você merece mais do que as ruas." Samuel abriu a boca e depois fechou. Ele estava procurando uma armadilha, mas ele viu apenas sinceridade nos olhos de Vítor. Ele não sabia o que dizer. Ninguém nunca o quis. Mas naquela noite, tudo mudou. Durante esse tempo, no restaurante, o caos deu lugar à justiça. A polícia chegou com urgência. Elise, ainda em choque com seu próprio fracasso, nem tentou fugir dessa vez. As evidências eram esmagadoras. As câmeras de vigilância do restaurante registraram suas ações. A cápsula deslizou discretamente para dentro do vinho. A análise do conteúdo do copo confirmou que se tratava de um veneno poderoso, difícil de detectar, mas eficaz o suficiente para matar um homem em minutos. E não demorou muito para que os investigadores descobrissem o resto do seu plano. Ela planejou eliminar Vítor, para herdar seu império, e fugir com seu amante secreto, um homem mais jovem ávido por riqueza. Mas ela não tinha planejado apenas uma coisa simples: menino de rua, invisível aos olhos dos poderosos, viria arruinar seu plano. Sua prisão foi manchete. Esposa de bilionário é presa por tentativa de homicídio. A mídia enlouqueceu, transformando sua história em um escândalo nacional. Vítor, no entanto, não buscou vingança. Ele nunca falou dela, como se nunca tivesse existido. A limusine parou em frente a uma enorme residência aninhada nas alturas da cidade, um campo que Samuel nem ousaria sonhar. Os portões de ferro forjado abriram-se silenciosamente, deixando o carro entrar numa garagem ladeada por carvalhos centenários e fontes iluminadas. Quando o carro parou, Samuel hesitou. "É aqui que você mora?" ele perguntou, impressionado. Víctor assentiu. "É aqui que você mora agora também." Samuel engoliu em seco.
Tudo isso. Ele não sabia como aceitar. Mas saindo do carro, ele sabia que nunca mais estaria sozinho. E naquela noite, adormecendo pela primeira vez em uma cama macia, ele percebeu que às vezes bastava um único momento de coragem para mudar uma vida. O dela tinha acabado de ser transformado para sempre.